vocês. Se eu estivesse numa reunião presencial, eu diria para os irmãos que a gente já podia ir para casa, depois que eu ouvi o que Jacemon falou aí no início, porque era o mesmo sentimento. E aí eu vou até, antes de entrar no meu assunto específico, relembrar aqui, lá de 1988, 89, quando comecei a ter contato com a palavra do Evangelho do Reino, a palavra de fazer discípulo, como aquilo foi marcante para a minha vida, não para me fazer converter, porque eu já era convertido e sério com Deus, mas para compreender de maneira mais simples. E essa palavra define bem o que aconteceu comigo ao entender o Evangelho do Reino e a igreja como família. O Evangelho ficou simples para mim. E depois, em 93, 94, a gente conheceu aqui em Salvador, conheceu o Jamê, e essas palavras, como Jacemã disse, naquele início, a gente sentado num círculo de pastores e líderes da congregação, ouvindo falar de que Jesus é o Senhor do reino de Deus, de fazer discípulos. Depois, por causa de Jamê, a gente teve contato com Jorge Mitian, falando do Evangelho do Reino, e marcante foi um encontro que Christian Romo teve aqui, falou sobre a centralidade de Cristo, e que coisa inesquecível. Aquilo resumiu todo o Evangelho. Jesus é o centro de tudo, parece uma coisa tão simples, mas é simples, né? A minha formação era de muita pregação, muita descobrir, minha formação pastoral era de descobrir as entrelinhas da Bíblia, os segredos da Bíblia, e com Christian e com os outros, mas naquele encontro, naquele retiro, compreender que o segredo é Cristo, o mistério revelado. Então, essa permanência na compreensão daquelas coisas que a gente tem ouvido é de fundamental importância. Eu gostaria de falar com vocês hoje algumas coisas que vão repetir esses ensinos. Eu dei um título, Chico, se você quiser já colocar aí, fique à vontade. Eu dei um título para essa palavra que é uma ordem simples, uma relação simples e uma execução simples. Eu quero falar dessas três coisas. Baseado em Mateus 28, 18 a 20, e também 2 Timóteo 2, 1 e 2, Mateus 28, 18 a 20, todo mundo sabe decorado. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E 2 Timóteo 2, 1 e 2, Paulo escreve a Timóteo dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem a outros, ensinarem os outros. Eu quero basear minha palavra nesses dois textos, começando com a ordem simples que está em Mateus 28, que é: façam discípulos. Essa é a ordem simples de Jesus ali: ide e fazei discípulos. Para cumprir uma ordem, a gente precisa saber o que é que foi mandado fazer e como fazer. Para que a gente veja, eu tenho que saber o que é aquilo que foi mandado fazer, e ao saber o que foi mandado fazer, como fazer. Então, eu preciso saber o que é um discípulo e como se faz um discípulo. O que é um discípulo?
Jesus mesmo define quem pode e quem não pode ser discípulo dele. E aí a gente entende, então, o que é o discípulo, como em Lucas 14, 25 a 35. Eu não vou ler os textos, vocês todos conhecem. Lucas 14, 25 a 35 é aquele que ele diz: quem vier a mim e não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, e a própria vida não pode ser meu discípulo. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, renunciar a tudo que possui. E esse texto fala, inclusive, de fazer as contas para saber se quer mesmo ser discípulo de Jesus, quando ele fala daquele que vai construir a torre e daquele que vai sair para a guerra. Em João 13, 34, 35, Jesus define quem são discípulos dele, quando fala: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, alguém que escolheu um caminho de amar como Jesus amou a ponto de morrer. E também Jesus define em João 15, 8, quem é discípulo dele: que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, com todas as implicações do que é dar fruto, o fruto do Espírito, o fruto de ganhar gente para Jesus, e o fruto de repartir o que tem. O fato é que é alguém que morreu para si próprio, para viver para outro, dar fruto é viver para outra pessoa. Tá? Então, a gente tem uma definição simples do que a gente deve fazer discípulos dessa estirpe. E como fazer discípulos? Aí mesmo no texto de Mateus 28, Jesus, usando os verbos no gerúndio, batizando e ensinando, ele diz como fazer discípulo. A gente faz discípulo batizando e ensinando a guardar todas as coisas que ele tem mandado. O batizar, necessariamente, claro, inclui pregar. Por isso que Mateus 28, 18 a 20 corresponde a Marcos 16, 15 e 16, pregar o evangelho a toda criatura. Batizar uma pessoa é levar a pessoa a morrer com Cristo, ser sepultada com ele, ressuscitar com ele, tendo como Senhor. Por isso, essa etapa de fazer discípulo diz respeito à proclamação do Evangelho do Reino, ao anúncio de Jesus como Senhor e ao chamado ao arrependimento. É o arrependido que vai ser batizado. É o morto que vai ser sepultado para viver a nova vida. Me deixe reforçar isso aqui. Essa primeira etapa, batizar, está ligada à proclamação do Evangelho do Reino, a obra de Jesus na cruz, o senhorio de Cristo, o chamado ao arrependimento. Isso demanda outro tempo de ministração. Dá para fazer uma pregação, um retiro só sobre o Evangelho que a gente prega, né? Mas aqui estamos só de passagem nesse ponto. Podemos chamar, eu poderia chamar essa outra pregação de uma mensagem simples, né? A mensagem do Evangelho do Reino de Deus, que estabelece Jesus como Senhor e chama as pessoas ao arrependimento. Eu gostaria de lembrar com vocês algumas coisas que a gente aprendeu e que são tão importantes nesse sentido. A gente aprendeu algumas coisas que a gente não deve esquecer. Primeiro, que a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus e dos apóstolos foi: arrependei-vos, pois o reino de Deus chegou. Chico, se você puder colocar aí, apresentar o slide 5. A mensagem de João Batista e de Jesus e dos apóstolos foi: arrependei-vos, pois o reino de Deus chegou. Essa é a mensagem. A gente já aprendeu isso, não vamos esquecer disso. Então, essa é a nossa mensagem também. A gente aprendeu que o corpo de mensagem das Escrituras não é um compêndio teológico sem fim e complexo, mas pode ser resumido no querigma e no didaquê, que aparecem de maneira repetida e repetida e repetida no Novo Testamento, com início, meio e fim. Portanto, por isso, porque o corpo de mensagem de ensino do Evangelho é um corpo de repetição e conciso, nós não precisamos ser originais no nosso ensino e na nossa pregação. A gente não precisa inventar nada, não precisamos ser espetaculares. Nós precisamos repetir o que Jesus mandou e o que os apóstolos ensinaram.
a gente aprendeu que seja enfatizado o conteúdo da mensagem, fiel às Escrituras, e não a forma, a oratória, o efeito espetacular e espetaculoso da pregação e do ensino. Que não busquemos os aplausos e as reações apenas momentâneas, mas busquemos a inclinação à obediência à palavra. E, finalmente, quanto à mensagem do Evangelho, não nos esqueçamos que a mensagem e o ensino do Evangelho é para glorificar o nome de Cristo e ensinar como obedecer a Ele. Que devemos abominar a carga humanista que tomou conta da mensagem evangélica, tirou Jesus do centro e colocou o bem-estar humano como alvo das pregações e dos ensinos. Essa primeira etapa, que é batizando, a primeira etapa do fazer discípulo, é pregar o evangelho. Pregar o evangelho para batizar. Essa primeira etapa é simples. Estou falando, é tudo simples. Essa primeira etapa é simples. É pregar, pregar e pregar. Anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação, anunciar Jesus, chamar o arrependimento de todas as formas, em todos os lugares, com todos os dons que tivermos, com arte e sem arte, nas casas, no trabalho, na rua, no dia a dia, em projetos missionários, pela internet, sozinho, em grupo, etc, etc, etc. É simples, é pregar, é anunciar, é falar de Jesus. Sempre no poder do Espírito, desejando curas e milagres na vida dos que estão fora. Me parece que isso é simples. Me parece que isso é simples, tão simples como cada irmão da congregação e nós também pregarmos o evangelho que anuncia Jesus como Senhor e chama as pessoas ao arrependimento. Essa é a primeira etapa do fazer discípulos. Pregar, anunciar Jesus. A segunda etapa é o ensinando, é o ensinar. Jesus fala ensinando, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que ele nos tem ordenado. É o ensinar a pessoa. Se quiser tirar esse slide daí, pode tirar, Chico, por favor. É o ensinar a pessoa a guardar, isto é, obedecer todas as coisas que Jesus nos ordenou. Quem foi batizado, agora vai obedecer àquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, e que, portanto, deve ser obedecido. O restante dessa palavra vai muito baseado nessa etapa do ensinar, mas sem esquecer a primeira, que é o batizar, que envolve pregar, pois as duas estão inseparavelmente ligadas e se alimentam. Não há como fazer discípulo sem pregar o evangelho. Fazer discípulo não é ficar cuidando da pessoa, de uma pessoa indefinidamente. Fazer discípulo é ganhar a pessoa. E a partir de ganhar, vamos ensinar, vamos cuidar dela. Eu gostaria de sugerir aqui, muitos de vocês já conhecem, mas estamos repetindo, gostaria de sugerir o texto O Ministério Didático da Igreja, de autoria de Jorge Mitian, para uma reciclagem sobre nossa pregação e nosso ensino com base na compreensão do querigma e da didaquê. Chico vai colocar no chat um link do site O Discípulo, lá do pessoal de Piracicaba, tá? Para quem tiver interesse. Slide 6, Chico, por favor. Eu falei aqui de uma ordem simples. A ordem simples é fazer discípulo. Como? Pregando o evangelho para batizar e ensinando. Ganhou a pessoa e ensina a pessoa. Agora quero falar do segundo ponto, que é uma relação simples, que é a relação entre pai e filhos, seja na igreja, seja com Deus. Essa é uma relação simples que nos é apresentada pela palavra em toda a Escritura, que Jesus traz a revelação de Deus como Pai, mas eu quero me basear no texto de 2 Timóteo 2, 1 e 2. Mas antes de voltar para 2 Timóteo, para não deixar de citar o Senhor Jesus, eu quero fazer
referência a ele em 3 oportunidades sobre isso. Primeiro, ele ensina aos discípulos a orarem ao Pai. No meio de um povo que orava a um Deus distante, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele ensina a orarem ao Pai. É uma relação simples, não é complicado. Jesus também dizendo que sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade do seu Pai. Então, ele estabelece uma relação com os discípulos, com as pessoas, relação de família, não é? E com Deus como Pai. E, finalmente, na minha citação aqui, eu me lembro de Jesus proibindo os discípulos de terem gurus. Quando ele fala, ninguém chameis de mestre, ninguém chameis de pai. Por quê? E aí ele explica, porque todos somos irmãos e um só é o nosso Pai. Ele traz uma relação simples, descomplicada, não precisa mais daquele sacerdotalismo, daquele templo, daqueles sacrifícios. Não, agora é uma relação dos filhos com o Pai, uma relação simples. Apenas para citar 3 falas de Cristo, sem nem falar aqui de como a igreja em Atos viveu e de todo o ensino dos apóstolos acerca da igreja como família de Deus. Mas voltemos ao texto de 2 Timóteo 1 e 2, slide 7, por favor, Chico. Chamo o primeiro versículo de a essência da igreja e o segundo de a estrutura que facilita a essência. Isso aqui eu é que chamo, eu que elegi chamar esses versículos assim. No versículo 1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, eu chamo de a essência da igreja. O segundo eu chamo de a estrutura. Isso tem a ver com a segunda etapa da ordem de fazer discípulos, que é o ensinando. Tá? A essência é a relação simples da igreja como família e com o nosso Pai Celestial, através de Cristo Jesus. Está aí no primeiro versículo, quando Paulo chama Timóteo de filho e empurra Timóteo para Cristo. Né? Esta é a simplicidade da essência da igreja. Vivermos como família e termos relacionamento com Deus. Vida com o Pai e vida com os irmãos. Em primeiro lugar, ele diz, tu, pois, meu filho. Então, ele tem uma relação de família e tem Timóteo como filho. É interessante que Jesus fala ninguém chame de pai, mas pai é no sentido de não ter um guru, não é proibido chamar de pai. Mas a Bíblia, Jesus em nenhum momento proibiu chamar alguém de filho. Eu estou em 2 Timóteo 2:1. Gente, que amor, que segurança, que expressão da Trindade, que é família, Pai, Filho e Espírito Santo. Que expressão de cuidado termos gente que cuida de nós como um pai cuida de um filho. Alguém que nos chama de filho, ou mesmo que não chame, mas nos tem como tal. Irmãos que realmente vivem como irmãos, gente que cuida de gente. Eu aqui já estou me antecipando ao ponto seguinte, o da execução simples, a execução de ligar pessoas a pessoas, pais e filhos, irmãos a irmãos, e eu inventei de chamar isso de as mutualidades em modelo intensivo, sem diminuir a importância do modelo extensivo. No modelo intensivo, há algo ordenado para fazer acontecer. No extensivo, deixa à vontade para ver o que acontece. Criação de gado é assim. Você tem a criação extensiva, você solta o gado no pasto e ele vai comer o capim que está ali. A criação intensiva, você cria, por exemplo, confinado e tome-lhe ração ali. É alguma coisa objetiva. Eu estou chamando essas relações de família, ligação entre as pessoas, de modelo intensivo das mutualidades. Me permitam ficar inventando essas coisas assim. Eu inventei essa expressão, estou inventando, por quê? É que eu chamo de extensivo e intensivo. O extensivo é porque eu cresci na igreja ouvindo pregação sobre as mutualidades, os pastores se acabando de dizer amai uns aos outros, repetindo a Bíblia, amai uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros.
enquanto, na verdade, cada um vivia para si mesmo na igreja. Porque não havia um ambiente para a expressão das mutualidades dos uns aos outros, porque a vida da igreja se resumia aos cultos, igreja de eventos. Tem uma história que eu não sei se é verdadeira, se é trágica, se não é verdadeira, serve como exemplo de tragicidade. Lembro da história do crente que estava viajando pelo interior e o carro quebrou na entrada de uma pequena cidade no domingo de manhã. E ele deixou aquele carro lá na chegada da cidade, na estrada, e achou lá um salão de igreja, e estava tendo a escola dominical, entrou, comentou com alguém, pediu ajuda para que alguém pudesse rebocar seu carro, e alguém avisou o pastor deu o aviso, tem aqui um irmão assim nessa situação, no final do culto alguém procura o irmão para ajudá-lo. Final do culto, todos foram embora, sem oferecer ajuda. E só ficou o pastor ali na porta do salão, cumprimentando, Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. E só ficou o pastor. Então, aquele irmão ia embora e foi cumprimentar, foi se despedir também do pastor com aperto de mão. Foi quando, pelo aperto de mão, o pastor identificou que o viajante era maçom. E quando se reconheceram, o pastor logo lhe disse: meu irmão, por que você não falou logo comigo que era maçom? Vamos providenciar o que você precisa. Eu, toda vez que conto essa história, me dá uma tristeza profunda no coração, porque, mesmo se ela não for verdadeira, ela retrata uma coisa que, infelizmente, eu cresci na igreja, vendo que havia algum amor, sempre tem, mas que, na verdade, a maior parte das pessoas viviam solitárias. Será que tem irmãos nas nossas congregações com carros quebrados? Aqui no meu texto eu coloco carros quebrados entre aspas, que, claro, simbolizando qualquer outra situação. Estão com seus carros quebrados e ninguém sabe? Eles ouvem as nossas pregações, são abençoados, me cumprimentam no final dizendo que pregação maravilhosa, mas eles são sozinhos, porque nem sequer maçons eles são. Eu fico angustiado de pensar que alguém possa ouvir minhas abençoadas pregações, mas viver uma vida solitária. Ninguém o tem como filho. Isso é uma realidade. Porque eu gosto quando as nossas reuniões estão lá com os salões cheios e é aquele culto festivo e abençoado e o poder de Deus está ali. E até eu, naquele dia, terminei me comunicando bem com a minha palavra, mas a possibilidade de que aquelas pessoas algumas pessoas estão ali e elas são solitárias e elas são parte daquela congregação, isso me inquieta, porque esse não é o projeto. Na fala de Paulo, ele chama Timóteo de filho, então a relação simples entre alguém que cuida do outro é vínculo entre pessoas, e ele também diz para Timóteo o seguinte: fortifica-te na graça que há em Cristo. Então o texto é: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então é isso que eu disse, Paulo empurra Timóteo para Cristo. É como se ele dissesse: Timóteo, seja forte na graça que há em Cristo. Eu ensino a você, eu cuido de você, eu amo você, mas a sua força está na graça do Senhor Jesus. Vai orar, Timóteo, vai meditar nas Escrituras, vai jejuar, vai crescer na fé e na piedade. Eu tenho você como filho, um verdadeiro filho, como Paulo chama Timóteo em outra parte. Eu tenho você como filho, um verdadeiro filho, mas seu verdadeiro pai é Deus. Essa, gente, é a essência da igreja. Vida com Deus, fortalecer-se na graça de Cristo Jesus. E vida com os irmãos, em Cristo, em vínculos fortes e definidos de pais e filhos. Na igreja, vínculo forte com o Pai Celestial. Fortifica-te na graça. Olha, Paulo falando para Timóteo: tua vida com teu Pai, com Cristo. E ele aqui dizendo: e você é meu filho. Essa é a relação simples da igreja. Slide 8, Chico, é esse aí mesmo? Essa é a relação simples
com o pai e com os irmãos. Mas para que não sejam somente palavras, mais pregação, vamos à execução, que é o que eu estou chamando de uma execução simples, que está apresentada no versículo 2. Uma execução simples. No versículo 2, ele diz: o que de mim ouvistes na presença, em algumas versões fala através, eu estou adotando a versão na presença de muitas testemunhas, isso transmite a homens que sejam fiéis e idôneos, aptos para ensinarem a outros. Então, no ponto acima, eu disse que 2 Timóteo 2,1 é a essência da igreja. 2 Timóteo 2,2 é a estrutura que facilita a essência, é a prática intensiva das mutualidades. É a gente criar o ambiente onde uns aos outros vai funcionar. Claro, uns aos outros é com todo mundo, óbvio. Mas nesses vínculos mais próximos, onde a gente exercita a prática das mutualidades. Esse segundo versículo é uma execução muito simples. É a prática dele que nos ajuda a viver como família, de maneira que não haja solitários na igreja. Aqui eu preciso fazer uma observação que talvez devesse ter sido feita logo lá no início. Simples não é sinônimo de fácil e nem de automático. Então, o que temos aqui nesse versículo 2 não é algo fácil, que vai fazer a igreja funcionar automaticamente sem muito esforço, que vai fazer Timóteo ser um pastor e evangelista de sucesso em Éfeso, porque descobriu a fórmula da progressão geométrica do discipulado e se libertou da progressão aritmética, como a gente vê em vários livros que falam de discipulado. Não estou dizendo nada contra isso, eu estou falando que o que eu vejo não é isso. Simples também não significa ausência de guerra espiritual e ausência de necessidade do poder do Espírito Santo. É preciso o poder do Espírito Santo. Na conclusão, eu vou voltar a esse assunto da compreensão do que é simplicidade, tá bom? Voltemos à execução do simples. O que é que Timóteo devia fazer? O que é que Paulo manda Timóteo fazer? Está no versículo 2. Timóteo tinha sido ensinado por Paulo, e agora esse ensino que ele recebeu, ele devia transmitir a outros homens. E a gente se lembra, em Atos 16, 1-3, como é que Timóteo seguiu Paulo. Ele foi levado por Paulo. Paulo praticou isso. Ele estava passando lá naquela cidade e levou Timóteo com ele. Ele separou Timóteo. Timóteo veio finalmente a tornar-se parte da equipe apostólica de Paulo. Agora ele manda que Timóteo faça o mesmo com outros homens. Olha, Timóteo, eu peguei você lá naquela cidade e levei você comigo. Faça isso com outros também. Vamos lembrar que Barnabé fez isso com Paulo. Paulo fala para separar homens fiéis e aptos para ensinar, idôneos, aptos, capazes de ensinar para outros. E diz que para Timóteo confiar o que ele tinha ouvido de Paulo para esses homens, não é só transmitir falando. O confiar aqui o transmitir aqui é no sentido de confiar, como tem algumas versões, encarregar. O evangelho é uma coisa muito cara, que não pode ser falada assim, jogada ao vento, e quem pegar, pegou. Claro, a gente prega de todo jeito, mas isso que ele está dizendo aqui é aquilo que você recebeu de mim, com cuidado, entregue a outros para que eles levem adiante. Na execução simples de Paulo para Timóteo, temos a repetição do que Barnabé fez com o próprio Paulo e o que Paulo fez com o próprio Timóteo. E, se não me engano, é o que Jesus fez ao separar os 12. A gente vê nessa execução simples apresentada, por Jorge Mitian, naquele material dele, 5 ingredientes indispensáveis para a realização da obra de Deus, quando ele fala
dos relacionamentos comprometidos e pessoais definidos. Comprometidos, isto é, não se quebram facilmente. E pessoais definidos, isto é, tem nome. Eu sei a quem eu estou ligado. Uma pesquisa rápida na internet por 5 ingredientes indispensáveis para a realização da obra de Deus vai permitir que cada um encontre vários textos, várias páginas com esse texto de George Mitian, que aqueles mais antigos entre nós, ou médios no tempo entre nós, têm esse material. Eu já citei Barnabé, como encontramos Paulo, tendo em boa parte da sua vida uma relação forte e definida com ele. Eu não sei se Barnabé chamava Paulo de filho, mas que foi um pai para ele, foi. E colaborou um bocado, Paulo cresceu um bocadinho. Aqui em 2 Timóteo, é interessante, a gente encontra 4 gerações de relações definidas, isto é, tem nome. E eu estou adotando a versão que fala entre muitas testemunhas e não através de muitas testemunhas, porque senão daria 5 gerações. Mas essas são as 4 gerações. Você tem Paulo, que transmitiu para Timóteo e outras testemunhas, e agora Timóteo vai transmitir para alguns fiéis, que vão transmitir para outros. Tem 4 gerações aqui. Se a gente inventar uns nomes aí para esses homens fiéis e para os outros, e colocar desde Barnabé, a gente vai ter as 5 gerações. Barnabé, Paulo, Timóteo, aí vamos inventar aí um Ítalo e um Urbano. Será que Timóteo falou para esse Ítalo e os outros que ele separou, o mesmo que Paulo falou para ele, que ele também separasse pessoas? Sim, ele ia separar o tal do Urbano com outros, não é? Então, se Timóteo falou isso, e deve ter falado, ele estaria, como Paulo, cuidando que houvesse pelo menos uma 4ª geração de discípulos a partir dele. Eu acho que essa é uma boa medida para a gente avaliar os vínculos na congregação. Se esses vínculos são efetivos no pastoreamento, no ensino, se são multiplicadores, se são comprometidos e pessoalmente definidos, até a 4ª geração a partir de nós. Não estou propondo isso como doutrina, só a partir de um versículo, não. Mas é uma boa maneira de aferir a simplicidade do nosso ministério. Já está aí aparecendo na tela que se a gente for pela linhagem de João, que foi discípulo de Jesus, a gente sabe pela história da igreja que Policarpo, morto naquela fogueira, foi discípulo de João. E a história da igreja mostra que Irineu foi discípulo de Policarpo. Me parece que os apóstolos obedeceram e imitaram Jesus. Me parece, né? A história da igreja está mostrando isso. Gilberto Pickering, na sua versão do Novo Testamento, faz um comentário sucinto e definitivo de 2 Timóteo 2,2, isso de ensinar homens fiéis que sejam idôneos para ensinar outros. Gilberto Pickering escreve o seguinte no seu comentário desse versículo: o futuro da igreja depende disso. Será que dá para a gente colocar os nomes da gente no lugar desses nomes aí? Quem é que nos tem como filho? Será que tem gente entre nós solitário, órfão? Quem é que nos tem como filho? Pode até nem nos chamar de filho, mas a gente sabe que cuida da gente assim. A quem nós temos como filhos? E como está a frutificação e a saúde desses relacionamentos, pelo menos até a 4ª geração? A quem eu presto contas? De quem eu dou contas? Então, os vínculos que estão apresentados aí no discipulado de Cristo, Paulo ensinando para Timóteo. A gente não encontra nesses relacionamentos nada de característica piramidal de exercício de autoridade hierárquica. É uma família, não é um batalhão militar. Igreja é exército no sentido de pregar o evangelho, mas no sentido de relacionamento não é exército, é uma família. Vou voltar aqui para aquele comentário que eu falei sobre a simplicidade, que ser simples nem sempre é fácil.
não é necessariamente fácil. Então, não estamos falando de coisas fáceis. A simplicidade de um pai e uma mãe cuidarem de seus filhos, por exemplo, é uma simplicidade muito trabalhosa. É mais fácil substituir essa simplicidade pela facilidade de um sistema que envolve a terceirização das tarefas dos pais para babás, professores nas escolas, cursos de esportes que ocupem o tempo do filho, etc, etc. É mais fácil, é mais cômodo, mas é extremamente complexo. Envolve salários, contas, impostos, carteiras assinadas, contratos, professores, prédios, quadras, campos, piscinas, deslocamentos. É complicado terceirizar a criação dos filhos, mas é mais fácil. Então, não estamos falando de coisa fácil, estamos falando de coisa simples. Também ser simples não é automático como processo que leva ao sucesso. Jesus terminou seu ministério com somente um discípulo ao pé da cruz. Paulo andou reclamando de certo abandono. Até Paulo reclamou disso. Então, não é automático para a coisa ter sucesso. Não estamos falando nada disso. Simplicidade tem a ver com integridade. O que chamamos de simples tem a ver com integridade. Aliás, essa é a melhor tradução para a palavra normalmente traduzida por simplicidade e pureza em 2 Coríntios 11:3. Aquele texto que Paulo fala, eu fico preocupado que a serpente, como enganou Eva, tenha enganado vocês também, e vocês tenham deixado a simplicidade e pureza de Cristo. Na verdade, é uma palavra só que é melhor traduzida para integridade. Eu falei de 2 Coríntios 11:3. Daí também temos outro sentido para a simplicidade como integridade. É que o que não é íntegro precisa de muitas explicações, pois é carregado de pretensões, segundas intenções, quando não hipocrisia. É aquele famoso veja bem. E aí depois tem que ser acompanhado de alguma explicação para justificar o que a pessoa está fazendo. Na verdade, o que é simples é complicado de entender, não porque seja difícil, mas porque é enrolado. Estou falando do que não é simples, é complicado de entender, não porque seja difícil, mas porque é enrolado no sentido ruim da palavra. Então, eu estou falando do outro sentido de simples, que é aquilo que atende o projeto original e é fiel ao projeto original, que no nosso caso é a ordem simples de fazer discípulos. Tomar algo não simples, tornar algo não simples, pode acontecer até mesmo com alguém de boas intenções. Um professor de administração estava ensinando sobre eficácia e eficiência e falou de um fazendeiro que falou para o funcionário, disse para ele assim, olha, drene aquele pântano ali, tinha um pântano lá na fazenda, falou para drenar o pântano, daqui a uma semana eu volto. Quando voltou, depois de uma semana, o pântano estava lá e ele perguntou ao rapaz, o que aconteceu? Ele falou, é porque estava cheio de jacaré, eu matei os jacarés todos. O rapaz foi muito eficiente na tarefa de matar jacarés. Mas quem foi que mandou ele matar jacaré? Ele foi ineficaz na tarefa de drenar o pântano, que foi o que foi mandado fazer. Por que é que ele complicou? Talvez ele tivesse a seguinte explicação, eu fiquei com medo de jacaré me matar. Tá, então ele disse que o patrão dele lá era descuidado com ele. Né? Ele podia dizer, eu quis matar o jacaré para comer a carne, para vender o couro, para ganhar o dinheiro. Tá. Ele tem as desculpas dele, mas você percebe? Ele não fez o que foi mandado. Não fez o que foi mandado. Simplesmente isso. Ele complicou, ele enrolou, ele tinha simplesmente que drenar o pântano. O projeto de Deus é que Jesus seja a cabeça de todas as coisas no céu e na terra. E que a igreja seja o seu corpo nesse processo. Família de Deus, casa de Deus, corpo de Cristo. O que é que tem em comum entre um corpo, uma família e uma casa? É que todos eles têm partes vinculadas a outra parte.
Por exemplo, o corpo de Cristo. Aí, Chico, corpo de Cristo não é isso, não é aí, como nesse desenhozinho, um monte de parte de corpo. Isso não é um corpo aqui na esquerda. Um corpo é o da direita, partes ligadas em partes. Isso é óbvio. Uma casa não é um monte de tijolo. Uma casa são tijolos ligados em tijolos. E também uma família não é um monte de gente no estádio de futebol. Uma família são pessoas ligadas em pessoas, em vínculos fortes e definidos. E a igreja, como corpo, família e casa. Também, da mesma maneira, não é um grupo de gente fazendo culto, mas são pessoas ligadas a pessoas, em vínculos fortes e pessoalmente definidos. Deus quer que todos estejamos ligados a Cristo e fazendo parte dessa família, dessa casa e desse corpo. Ele não quer ninguém solitário. Esse é o assunto. Este é o assunto. Ele é pai. Ele não quer nenhum filho sozinho, perdido no pecado. E a paternidade de Deus se espalha através de Cristo, o evangelho de Cristo, que traz a pessoa para o Pai, e da igreja, que vive a paternidade de Deus. Essa é a simplicidade. Todos experimentando a paternidade de Deus, através de Cristo e da igreja. Por favor, que não haja órfãos entre nós, que não haja solitários nas nossas congregações. Bem, se eu já estou no resumo, resumamos aqui. Primeiro, para que todos conheçam a Deus como Pai, vamos proclamar o evangelho do reino, é o batizando. Para que todos cresçam no relacionamento com o Pai, vamos orar, meditar, jejuar, buscar a Deus. Timóteo, fortalece-te na graça que há em Cristo. Terceiro, para que todos experimentem no dia a dia a paternidade de Deus, vamos vincular cada irmão a outro irmão. Uns que cuidam dos outros, que cuidam de outros, que não haja ninguém solitário entre nós. E quarto, entre as ordens do Senhor está fazer discípulos. Isso também ensinamos àqueles que cuidamos. Então a gente volta em um bendito círculo virtuoso para o ponto primeiro, que é a pregação do evangelho, e aí a pessoa conhece a Deus, e a pessoa está ligada uns com os outros, a pessoa prega o evangelho, vai cuidar, e a gente vai voltar sempre fazendo o mesmo, que é o mesmo, mas é sempre novo. O que não atende essas coisas na vida da gente, na vida da igreja, tem que ser descartado. Porque as outras coisas não obedecem à ordem inicial e precisa de explicação do tipo, veja bem. Tudo isso, claro, no poder do Espírito Santo, com muito trabalho e em vínculos de amor. Que Deus nos guie para que nossa vida seja, para que Ele receba a glória. Amém, irmãos. Era isso que eu queria repetir, como já a semana me animou no início, relembrar para todos vocês, que Deus abençoe muito a cada um de nós. E a semana.